O Deus que tudo vê, Atos 10. Fique comigo até o fim, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, está imperdível. Nós vamos aprender muito, vamos nos alegrar vendo o que Deus pode fazer quando pessoas se entregam totalmente ao seu chamado. Lucas faz questão de detalhar a visão que Cornélio recebe quando um anjo lhe aparece, quando ele está orando às 3 da tarde. Os gentios até então não tinham sido alcançados até agora como a gente pode talvez pensar, porque até então os gentios que estavam infiltrados ou estavam já pertencendo à igreja eram gentios prosélitos. Que são os prosélitos? São aquelas pessoas gentias que decidem se submeter às leis judaicas e assim, cumprindo os cerimoniais, eles podem se tornar então pertencentes àquele grupo. Eles são chamados de prosélitos por isso. Base bíblica, Atos capítulo 6, versículo 5. Vamos olhar o texto? O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses nomes gregos apontam claramente para cristãos gentios que se tornaram prosélitos. E assim, os judaizantes, líderes da igreja e os membros na igreja em Jerusalém não fariam resistência a esses irmãos. Mas o que acontece com Cornélio Cornélio agora é alguém totalmente fora do contexto prosélito. Ele já tinha ouvido falar de alguma maneira, de alguma forma, do evangelho que estava sendo pregado. Nós vamos observar no texto que ele estava orando, ele era um homem piedoso. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, Atos 10:1. Centurião da corte, ele era capitão de 100 homens, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ali estava um homem que estava com o coração pronto, preparado para receber o evangelho. Eles haviam sido anunciados a ele a possibilidade de crer em Cristo. Cornélio ouve a palavra. A história vai mostrar que Cornélio está pronto para receber o evangelho. Alguns acham que essa história de Cornélio deveria estar após o capítulo 12, onde nós ouvimos falar que Pedro está em fuga, e essa fuga de Pedro pode ter sido para a cidade de Lida ou de Jope. Não sabemos ao certo se essa é uma boa história para se encaixar aqui, mas tem um certo sentido. Cornélio era um gentio, temente a Deus. Cesareia é uma população mista entre judeus e gentios e havia muita hostilidade, rivalidade entre esses dois povos lá em Cesareia. Cornélio se torna uma pessoa chave para derrubar de uma vez por todas as barreiras religiosas e étnicas que existiam entre a igreja judaica em Jerusalém e os demais irmãos que haviam sido salvos e que agora começam de maneira muito forte, clara, evidente, o evangelho sendo anunciado e recebido pelos gentios. Pedro está orando. No dia seguinte, em que Cornélio recebe a visão, o anjo dá detalhes para ele, pede para ele ir à casa de Simão, onde Pedro estava hospedado, e dá direitinho o endereço, clareza de onde encontrar Pedro. E ao mesmo tempo que Cornélio recebe uma visão, no dia seguinte, quando a equipe comissionada por Cornélio chega em Jope, onde está Pedro, ao meio-dia, Pedro tem uma visão. Capítulo 10 de Atos, de 9 a 16, vai mostrar essa visão de um lençol, parecendo um lençol subindo e descendo 3 vezes. E havia ali animais imundos, e Deus dá uma sentença, uma ordem a Pedro: mata e come. E ele toma susto, porque Pedro é um judeu que guarda as leis judaicas e ele não
aceitou bem a ideia. Ele disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, eu jamais comi coisa impura. E Deus repreende Pedro e disse: Pedro, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Jesus já havia ensinado isso aos apóstolos. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 15, nós vamos ver que Jesus ensinou que o que contamina não é o que entra na boca do homem, sim o que está dentro no coração. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Jesus já havia ensinado, Pedro havia esquecido provavelmente, o judaísmo ainda está muito forte. Pedro está preocupado qual será a reação da igreja primitiva quando eu chegar lá em Jerusalém. Qual será a reação dos nossos irmãos? Havia alguns irmãos judeus com Pedro, lá de Jope, e eles certamente iam falar e testemunhar a favor de Pedro ou contra Pedro. Capítulo 11, nós vamos ver no próximo episódio, acontece essa grande discussão, esse embate entre os judeus em Jerusalém e Pedro, porque eles querem explicações. O ritual judaico era muito severo. Um judeu, antes de comer, ele tinha que lavar a mão 7 vezes e cada vez que lavava, a bacia de água deveria ser trocada a água e ele lavava a segunda vez, jogava água fora, lavava a terceira até a 7ª vez. Desta maneira, eles consideravam que estavam agora prontos para comer. Pedro vai à casa de Cornélio e ele afirma, tipo assim: rapaz, eu não te conheço, eu estou aqui por obediência a Deus, mas você me colocou numa situação muito difícil, eu estou aqui de saia justa. Atos 10, 28, diz assim o texto: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, os gentios, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Nós estamos vendo aqui as barreiras étnicas, religiosas, as barreiras muito fortes de preconceitos, de guardar a lei e essas coisas todas. Deus está derramando agora graça no coração de Pedro e ele consegue entender, muito embora ele ainda está temeroso. E ele vai e obedece. Pedro prega, e aí eu quero lembrar algo muito interessante. As barreiras de preconceitos, de regrinhas que nós também já trouxemos para dentro da igreja. Há um período muito próximo atrás, era proibido pregar numa igreja, certas igrejas, sem terno. Se você fosse o pregador da noite, você obrigatoriamente teria que estar de terno nesta igreja. Graças a Deus, isso diminuiu muito. Eu não tenho nada contra o terno, mas o terno não prega sozinho. Há situações que você precisa estar de terno. É necessário. Há situações que são formais e então o terno vai dar essa sobriedade. Mas nós não podemos tornar regra aquilo que pode ser flexível. Pedro então prega o evangelho àqueles irmãos lá em Cesareia e no capítulo 10, versículo 42 em diante, nós vamos ver o que aconteceu. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. No versículo 34, nós vamos ver que Pedro finalmente entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que ele está aceitando o convite de ir ali pregar aquela casa cheia de pessoas. E algo maravilhoso vai acontecer daqui a pouco. Versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. As barreiras caíram por terra. Pedro aprendeu algo muito importante que eu e você também precisamos lembrar a cada dia. Pedro aprendeu que a graça de Deus é para todos os povos. Não é para um grupo seleto, é para quem crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Algo bonito acontece aqui, porque a camisa de força do legalismo judaico precisava ser rasgada.
as paredes do exclusivismo precisavam cair. E Paulo vai tratar isso com detalhes quando ele escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. É necessário lermos esse texto. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, vós, gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, aleluia, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz e de ambos os povos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui está, querido, o Evangelho da Graça. Aqui está aquilo que deve ser pregado por nós. Deus ama todos os povos. Deus quer que todos o reconheçam. Todos que confiarem e crerem no sacrifício de Jesus na cruz serão salvos. A festa vai ficar completa agora, no final do capítulo 10, e eu convido você a voltar comigo para Atos, capítulo 10, a partir do versículo 44. Nós vamos ver que a festa ficou completa agora, porque algo maravilhoso vai acontecer. Pedro não acabara de pregar o que estava ensinando e explicando a Cornélio e a sua casa, quando o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra antes que Pedro concluísse a mensagem. E aí, diante dessa situação, aqueles irmãos judaizantes que estavam ali com Pedro disseram estar admirados, porque eles viram pela primeira vez os irmãos falando em línguas. O Espírito Santo desceu sobre eles, o fogo caiu naquele lugar, eles foram abençoados, cheios, transbordantes do Espírito Santo. E essa festa é maravilhosa e assim ficou completa. No versículo 44 a 48 nós lemos: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro de Jope, admiraram-se, porque também sobre os gentis foram derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, o batismo, a esses irmãos? E ordenou-lhes que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Pedro, maravilhado, viu algo que Deus agora abre, descortina sobre todos que ali estão presentes. A graça é para todos. O legalismo foi quebrado, a camisa de força foi rasgada. Agora o véu que se rasgou de alto a baixo foi aberto para aqueles irmãos gentios também. Esse é o grande simbolismo da graça. A graça é maravilhosa. Eu espero que você tenha sido fortalecido e encorajado com esse devocional de hoje. No próximo episódio vamos estudar o capítulo 11 e não será muito fácil para Pedro toda aquela situação, mas ele vai ter graça, ele vai ter paciência, sabedoria e as coisas vão ficar melhor. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente algo que você aprendeu ou achou interessante nesse vídeo. É muito importante que você ative todas as notificações no sininho para você receber todos os vídeos que entrarem no canal. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço, tenha sempre esperança. Deus te abençoe.